Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Uma alegria estar com vocês aqui nesse novo trimestre em que estamos falando sobre relacionamentos familiares, superando desafios e problemas com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Uma lição comentada pelo pastor Elianai Cabral. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 2. Mas claro, antes da aula começar, nós queremos fazer um convite para você. Se é a sua primeira vez aqui no canal ADBP TV, ou se não é a primeira vez, mas você ainda não é um inscrito, eu quero te convidar para apoiar esse canal se inscrevendo agora. Clique no botão inscrever-se, clica no sininho, ative a opção todas e não perca nenhuma novidade do que acontece aqui no nosso canal. Sempre tem cultos ao vivo, congressos, mensagens, devocionais, louvores e muito material que com certeza irá edificar a sua vida. Portanto, faça isso agora. O segundo pedido, claro, é que você pegue o link desta aula e encaminhe para o máximo de pessoas possível. Mande para os seus amigos, para a sua família, através do WhatsApp, do Telegram, do direct do Instagram, enfim, da maneira que você puder nos ajudar, nós ficaremos gratos. É uma alegria estar com vocês aqui. Bem-vindo, bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 2, 9 de abril de 2023, tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, que é, na verdade, um assunto extremamente atual, importante ser comentado, porque, como nós falamos, essa é uma lição em que o tópico central é a relação familiar e a mediação de conflitos e desafios que surgem dentro do seio da família. E esse assunto, que é a predileção dos pais por um dos filhos, apesar de ser um tabu, também é algo extremamente comum, é algo extremamente usual de acontecer. E nós vamos ver hoje como é isso à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem a nos falar sobre essa questão da predileção dos pais por um dos filhos. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 25, versículo 28, e diz assim a palavra do Senhor. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática nos diz que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Muito bem, temos aí a leitura diária, que é para o nosso devocional, e a nossa leitura bíblica, que nós vamos só citar aqui, antes de entrarmos na lição, está em Gênesis capítulo 25, do verso 19 ao verso 28, que é basicamente um resumo biográfico da história da gravidez de Rebeca e da concepção e crescimento dos dois gêmeos, Esaú e Jacó. Então, eles vão servir como pano de fundo, como base para o nosso estudo aqui sobre a questão da preferência de pais por filhos. E, meus irmãos, já entrando aqui na lição, a título de introdução, quando nós falamos sobre a história de Isaque e Rebeca e o seu relacionamento com os seus dois filhos, nós não podemos deixar de lembrar algo que a própria revista cita, que é o fato de que, ao olharmos para a vida de Isaque e Rebeca, parece que estamos vendo um reprise, né, da história de Abraão e Sara. Isso porque existem muitas semelhanças entre eles. Primeira semelhança, as duas mulheres eram estéreis. Segunda semelhança, havia promessa para os filhos de ambos os casais. Tanto havia promessa para a vida de Isaque, como a promessa também para a vida de Esaú e Jacó. E terceiro, porque alguns episódios da vida de Isaque repetem, emulam o que aconteceu na vida de Abraão. Por exemplo, assim como Abraão enfrentou fome na terra e teve que ir para o Egito, Isaque também enfrentou fome na terra e a sua atitude, evidente por inspiração até da história do pai, foi também ir para o Egito, pois ele sabia que lá já havia encontrado segurança em outros momentos. Então, você vai ver que
há uma repetição. E, impressionantemente, é normal o filho imitar o pai. Mas o normal mesmo é o filho imitar as atitudes do pai que funcionaram, que deram certo. Mas Esaú e Jacó sofrem na pele a repetição dos erros também que Isaac comete, assim como Rebeca, de Sara e Abraão. Ou seja, Isaac e Rebeca repetem os erros que Abraão e Sara haviam cometido. E claro, assim como aconteceu antes, eles pagam um alto preço justamente por isso. Bom, mas quando falamos da vida de Isaac e Rebeca, nós, claro, precisamos ver que há um reflexo aqui de um atributo absoluto de Deus que nós chamamos de presciência. Esse atributo, que é a presciência, está colocado aí para vocês e a própria lição vai nos identificar o que é presciência. Irmão Israel, o que vem a ser a presciência? Esse termo aqui, ó, tão importante, significa o que para nós? Meus irmãos, presciência significa o ato de Deus conhecer aquilo que irá acontecer, mesmo que ele não tenha assim determinado. Veja, a presciência não é um ato determinístico, ele é um ato de conhecimento. Deus sabe o que vai acontecer, mesmo sabendo que as variáveis estão livres para serem tomadas. Então, a presciência de Deus é o atributo em que ele conhece o futuro, conhece o final, o desfecho de uma história, mesmo antes dela acontecer, mesmo antes dela se desenrolar. Então, através da presciência de Deus, havia um plano para a família de Isaac e Rebeca. Você se lembrar que Rebeca, ela era estéril, e a esterilidade é algo que afligia as mulheres daquela época. E aí você pode, se questionar por que havia tantas mulheres estéreis. A verdade é que havia tantas mulheres estéreis quanto havia mulheres férteis. Mas a Bíblia, claro, registra a história de milagres. A infertilidade, ela pode acontecer por fatores naturais, genéticos, ou ela pode acontecer por fatores que sucederam ao longo da vida da mulher. Uma doença, uma enfermidade que ela contraiu, ou algo que aconteceu com ela, um acidente, pode fazer com que a sua capacidade de gestação, de concepção, seja, claro, colocada em risco. A Bíblia não fala o motivo da infertilidade de Rebeca, mas assim como a sua sogra Sara, Rebeca também, ela era estéril. E você sabe que ser estéril, a esterilidade, era um castigo enorme para a mulher daquela época. Isso porque o status da mulher estava associada com a sua capacidade de produzir filhos. Isso era uma coisa que dominava desde a classe mais alta, os grandes líderes, até a classe inferior, até os mais pobres. Era notório, era factível o fato de que uma mulher que não tinha filhos, ela não tinha status, ela era vista com vergonha, ela era vítima de chacota. Isso aconteceu desde os tempos patriarcais até tempos mais recentes. Basta você lembrar que muitos anos depois foi exatamente o que Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel, enfrentou dentro de sua casa com Penina, segunda esposa de Eucana. Então, o que nós temos aqui é o fato de que ser estéril era um fardo quase que insuportável para uma mulher. E Rebeca era estéril. Agora, dentro dessa questão de esterilidade, que é o fato de que Rebeca não conseguia produzir filhos, Deus age através da oração de Isaac. Diz a Bíblia que Isaac ajoelha-se. Eu estou usando a expressão ajoelhar-se, obviamente, no sentido figurativo, mas ele ora pela sua esposa e Rebeca concebe, ela consegue engravidar. E o milagre é tão completo que ela se engravida de gêmeos. Ela engravida de gêmeos. Deus escuta a oração do patriarca e ela engravida. Agora, é interessante, porque assim como Deus havia feito uma promessa para Abraão, Deus também havia feito uma promessa para Isaac.
quando ele ainda era muito novo, não é? Ele ora pela sua esposa quando, segundo a Bíblia, segundo a narrativa histórica bíblica, quando ele tinha 40 anos de idade. O milagre acontece 20 anos depois, ou seja, não é um milagre instantâneo. Diz que Deus escuta a oração de Isaac 20 anos depois que ele havia feito. Aqui é um ensinamento importante, porque nós somos extremamente imediatistas. E às vezes oramos por um milagre 1, 2 dias, 3 dias, e assim que ele se passa esse prazo, nós simplesmente abrimos mão e achamos que não precisamos mais orar, porque não vai acontecer, porque Deus não está escutando, porque não é a vontade de Deus, porque esse é o destino, algo assim. Mas nós temos que entender que Deus realiza milagres dentro do tempo dele. Evidente que pode haver milagres imediatos, em que você vai orar e no mesmo momento, ou muito rapidamente, o Senhor vai providenciar o cumprimento dele, assim como há milagres que acontecem dentro do tempo de Deus, que é um tempo prolongado, um tempo mais longínquo. No caso aqui, acontece 20 anos depois. Então, Rebeca, ela se engravida quando Isaac já estava aí na casa dos seus 60 anos de idade. Ou seja, no tempo do Cronos do homem, era muito tempo, mas no Kairós, e o que é Kairós? Kairós é o tempo de Deus, é o tempo de cumprimento dos seus desígnios. Esta mulher engravidou. Muito bem. E ela engravida, e o capítulo 25 de Gênesis traz exatamente uma preocupação de Rebeca com essa gravidez, porque ela percebe que está grávida de gêmeos, mas o comportamento dos dois fetos é um comportamento diferente do que ela já havia conversado, digamos assim, com as mulheres contemporâneas a ela. A gente imagina que, assim como nos dias atuais, Rebeca trocava figurinhas com as mulheres da sua época, com aquelas que era sua família, com outras mulheres que também haviam tido gêmeos. E ela percebeu que havia algo diferente, porque aquelas duas crianças, elas digladiavam dentro do seu ventre, e elas brigavam no seu interior. E aí ela consulta a Deus, dizendo: Deus, o que está acontecendo que esses dois fetos estão brigando aqui dentro de mim, né? Estão discutindo. E Deus fala com ela, Deus fala com a família, né? Deus fala com Isaac e Deus fala com Rebeca e diz: olha, dentro de você há duas nações. Nessa hora, o que está entrando em ação? É o propósito determinístico de Deus? Não. É o propósito de conhecimento de Deus. Deus percebe como a história havia se de desenrolar. E ele já antecipa isso nessa fala, dizendo: olha, dentro de você há duas nações, dois grandes homens. E o menor vai dominar sobre o maior. Gente, isso era Deus falando. Se Deus está falando, a nossa atitude tem que ser o quê? Sossegar, acalmar. Só que, assim como aconteceu com Abraão e Sara, Rebeca e Isaac, aí nesse caso particularmente Rebeca, né? Nesse caso particularmente Rebeca resolve que precisa dar uma mãozinha para o seu filho mais novo. Acontece aquele episódio extremamente curioso, né, do nascimento. Primeiro vai nascer um, aí ele volta com a mãozinha, e aí quando sai o mais velho, que é Esaú, agarrado o calcanhar dele vai vir Jacó. A palavra Jacó significa agarrador ou apanhador de calcanhares, né? Então ele já sai ali agarrado ao calcanhar de Esaú, e eles começam a crescer. Agora, veja, nessa parte aqui é que nós entendemos a questão do conflito. O tópico 2 aqui, meus irmãos, ele vai abordar essa questão da esterilidade de Rebeca, no qual eu já acabei de conversar com os irmãos, e vai falar também sobre a questão do conflito que havia dentro dela. Mas, finalmente, nós vamos chegar aqui no cerne da questão, no cerne de nossa aula, que é o favoritismo. Ao longo do crescimento, você percebe naturalmente que, mesmo sendo gêmeos,
ali comportamentos diferentes. Uma coisa muito importante ser colocada, a medicina já testou isso várias vezes, a própria psicologia também, é que o fato de serem gêmeos, sejam eles gêmeos univitelinos, que são aqueles idênticos, que dividiram o mesmo espaço ali no útero da esposa, o mesmo saco embrionário, ou seja, gêmeos distintos, diferentes, né? Você percebe que, ou seja, aqueles que foram gerados em sacos embrionários diferentes, ainda assim, eles podem ser muito parecidos fisicamente, mas a cognição, a mente, é muito diferente. São gostos diferentes, são temperamentos diferentes, são estruturas psicológicas diferentes. E acontece exatamente isso com Jacó e Esaú. Detalhe, a gente precisa entender aquilo que também foi fruto do ambiente. Porque assim como existe o genótipo, não é? Que é aquilo que está no DNA da pessoa, existe o fenótipo, que é aquilo que a pessoa desenvolve como fruto da interação dela com o ambiente. Então, fenotipicamente falando, pode ser que houve aí alterações nos seus comportamentos devido ao fato de que Rebeca, conhecendo a promessa de Deus, se afeiçoa com o mais novo, Jacó. Já Isaac segue a tradição patriarcal. E o que diz a tradição patriarcal? O mais velho é que recebe a bênção. O mais velho é que tem prioridade na herança. O mais velho é que tem o estrelismo da casa. Então, para manter a tradição patriarcal, o que é que Isaac faz? Se aproxima do mais velho. E o mais velho também favorece a ele, porque enquanto o mais novo é criado na barra da saia da mãe, eu imagino então que Isaac era mais afeito aos trabalhos domésticos, a cuidar das coisas da casa, você vai ver que Esaú desenvolve o trabalho de caça, de coleta, de campo. Ou seja, você percebe que ele era mais, entre aspas, viril. Veja, não no sentido de que isso significa que Jacó era efeminado, pelo amor de Deus. Uma coisa não implica em outra. Mas Jacó era aquele filho mais de casa, mais tranquilo, mais de estar dentro do dia a dia dos afazeres ali. Enquanto que Esaú desenvolve, fenotipicamente falando, inclusive, atitudes mais fortes. Tanto ele tinha mais pelo, né? Ele tinha mais pelo no corpo, ele se dedica à caça, evidente que ao se dedicar à caça, provavelmente ele tem um ganho de massa muscular, de velocidade maior, então o pai, como bom patriarca que era, vai se afeiçoar ao mais velho, né? Digamos assim. E aí no capítulo 27, você percebe a consequência desse favoritismo. Porque, dando continuidade a essa tradição, o que é que Isaac vai fazer? No capítulo 27 para o 28, você vê já o final da vida do patriarca Isaac. E aí Isaac vai abençoar o seu filho. E o que é que ele faz? Ele convoca os dois filhos, diz, olha, eu estou muito velho, a minha visão já não é mais como antes, a catarata havia se desenvolvido, ele estava com uma visão muito ruim, então ele fala, olha, prepare aí um guisado para mim, porque eu vou abençoar você, Esaú. E nesse processo é que entra a ação nociva do favoritismo. Rebeca resolve dar uma ajudinha a Deus e ela faz o quê? Pega Jacó, cobre os seus braços com pelo de animal, não é? Para que o cheiro dele fique. E você vai ver assim, que até um certo ponto fica um questionamento. A visão de Isaac estava comprometida, mas a sensibilidade também, porque é visível a diferença entre a textura de uma pele humana, por mais peluda que ela seja, e a textura de uma pele de animal. Então fica uma pergunta também se Isaac não abriu um pouco mão dessa questão. Mas o fato é de que Isaac se aproxima e há uma troca. Isso porque, numa situação entre os dois irmãos, Rebeca presenciou a famosa venda da primogenitura
de Esaú para Jacó através do prato de lentilhas, que é um episódio muito conhecido da biografia deles. Nessa hora ela fala, pronto, é a desculpa perfeita, é o que eu precisava para realmente colocar em prática o meu plano de Jacó assumir o protagonismo familiar. E é isso que ela faz. Ela engana o seu marido, Jacó recebe a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, e isso tem uma ação catastrófica. Por quê? Porque você percebe claramente que isso respingou na rixa que esses dois irmãos cultivaram por muito tempo, ao ponto de Jacó ter que fugir para não ser morto pela espada do próprio irmão. Veja o que uma ação de favoritismo provoca numa família. É algo terrível. Agora, enfim, o que essa história tem para nós? E aí, no tópico 3, é hora de nós contextualizarmos isso. Primeira coisa que eu preciso deixar bem claro para os irmãos. Favoritismo não é a mesma coisa que afinidade. Afinidade é o fato de você ter um filho ou uma filha que se comporta ou que tem um temperamento, uma natureza mais próximo daquilo que você enxerga, daquilo que tem afinidade com você. E é natural, então, que na família você se aproxime ou tenha mais intimidade com o filho que com o outro, mais liberdade com o filho do que com o outro, não é? Tem filhos que são mais abertos aos pais, outros são mais arredios. Afinidade não é a mesma coisa que favoritismo, porque a afinidade é um sentimento interno, tá? Preste bem atenção. A afinidade é um sentimento interno. Eu vou até destacar isso aqui para vocês, ó. Afinidade não é a mesma coisa que favoritismo, tá? Não é. A afinidade, meus irmãos, a afinidade, que é isso aqui, ó, ela é algo, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, ela é um sentimento interno, é algo que você sente, é algo que você tem por um filho, uma filha, tá? Então, eu me sinto mais à vontade perto disso. Agora, isso não gera atitudes diferenciadas para esse filho. Isso não gera privilégios para esse filho, coisa que o favoritismo gera. O grande problema do favoritismo é o que, ao contrário da afinidade, ele provoca ações externas e concretas. Ou seja, você produz mais carinho, você age de forma mais carinhosa com o filho em desfavor de outro, você doa mais tempo para um filho em desfavor de outro, você libera mais recursos, seja presente, seja dinheiro para um filho mais do que para outro, ficando evidente que você está favorecendo um filho. Veja, o favoritismo vem da palavra favor. E o que é um favor? Favor é você agir de forma graciosa, é você agir de forma benigna, é você agir dando presentes. Então, você é mais duro com um filho do que com o outro. Entende? Você pune um filho mais do que o outro. Isso também conta. Você é mais duro com um filho do que com o outro. Isso tudo vai refletir no psicológico desta criança. Veja, e aí automaticamente você cria, e essa é uma consequência do favoritismo aos filhos, você cria dois perfis de filho dentro de casa. Ambos sofrerão. O filho que é o seu favorito, ele vai nascer, ele vai crescer com um sentimento muito grande de egoísmo, tá? Ou seja, ele vai achar que o mundo gira em torno dele, porque é uma tendência natural achar que transferir o sentimento do pai para o sentimento da sociedade, então ele acha que a sociedade tem que agir de acordo com as vontades dele. Então, é um filho egoísta que não sabe compartilhar, tá? Por outro lado, é um filho sensível, é um adulto sensível que não sabe ouvir não, que não sabe sentir as dores do crescimento, porque é criado em uma bolha em detrimento de outro. Então, como todos os seus favores foram atendidos, como ele sempre se viu como a estrela da casa, esse camarada, esse filho, essa filha,
desenvolve esses dois sentimentos. A extrema sensibilidade de que os meus desejos precisam ser satisfeitos e quando não são, eu acho que tá todo mundo contra mim, o universo conspira contra mim e o egoísmo, o que é meu eu não compartilho, o que é meu e ninguém toca. Por outro lado, aquele filho que é deixado de lado, ele desenvolve uma baixa autoestima, tá? Uma baixa estima, na verdade, né? Senão fica contrário, né? Uma baixa estima, tá? Ou seja, ele não se valoriza, ele acha que tudo que ele faz é pior do que os outros, tá? Ele acha que não é merecedor daquilo, se torna alguém extremamente difícil de relacionamento, tá? Torna o relacionamento difícil. Por quê, meu Israel? Porque a criança se torna um adulto arredio, ele acha que ele não merece, ele tem dificuldade de se relacionar, em gerar vínculo com outras pessoas. E aí, ao mesmo tempo, fruto disso aqui tudo é o ciúme. Veja, aquela pessoa que foi muito favorecida pelo pai se torna alguém muito ciumento daquilo que ele possui. E isso respinga em seus relacionamentos. Aquela pessoa que viveu o desfavor do pai, ou ele viu claramente que o pai dava preferência para outro, ele desenvolve um ciúme de relacionamento. Então, dentro do seu namoro, por exemplo, ou do seu casamento, ele é possessivo porque ele imagina que qualquer coisa pode fazer com que a mulher ou o esposo olhe com mais atenção para outro em vez dele. Por quê? Porque o tempo todo ele se vê num prisma abaixo. E como ele se vê num prisma abaixo, ele acha que ele precisa agir com virulência para manter aquilo que ele, a duras penas, conseguiu. Veja, algumas pesquisas recentes disseram que até 70% dos pais veem que possuem um favoritismo em relação ao filho. Mas apenas 10% dos filhos percebem isso. Ou seja, na verdade não é favoritismo, é afinidade. E o pai acha que é favoritismo. Mas quem percebe, os 10% dos filhos que percebem que os pais agem com favoritismo, desenvolvem sérios problemas de ambientação. Agora, o que a Bíblia vai falar sobre isso? Isso é tão sério, meus irmãos, que a Bíblia deixa bem claro isso em várias passagens. Se não me engano, o próprio apóstolo Tiago, ele fala sobre isso em uma de suas cartas, creio que seja Tiago, capítulo 2, deixe-me ver aqui, Tiago, capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Veja, ele já começa assim, ó, avisos sobre a parcialidade, né? Olha só como é que é a epígrafe do texto, Tiago, né, carta de Tiago, capítulo 2, avisos sobre a parcialidade. O que é parcialidade? Parcialidade é você agir em favor de uns em detrimento do outro. E ele diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo se vocês agem com acepção de pessoas. Porque, e aí é claro que ele está falando da igreja aqui, tá? Ele está falando da igreja, mas é um alerta para as famílias. Afinal de contas, a igreja, ela nada mais é do que um espelhamento do núcleo familiar. Então, da mesma forma como há um relacionamento saudável na família, isso se espelha na igreja. Porque se vier à vossa igreja um homem com anel de ouro, em bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrares respeito ao de vestes boas, e disserdes, assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre, fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes de maus pensamentos. Aqui ele está falando de agir parcialmente em termos sociais, tá? Em termos sociais. Mas diz assim, ó, verso 9, mas se vocês fazem acepção de pessoas, cometem pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Veja, aqui está falando, e aí há uma expressão interessante, porque ele fala assim, ó, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não assassinarás, tá? O que está falando aqui é dizendo o seguinte, olha,
você não deve agir com parcialidade em hipótese alguma. Deus condena a parcialidade. Deus condena a parcialidade. Gênesis capítulo 40, Gênesis 48, tem um outro episódio interessante, que é o seguinte, Jacó, o próprio Jacó está quase morrendo, e José leva os seus filhos para lá. Gente, José acompanhou a história do seu pai. Ele viu como o favoritismo foi perturbador na vida dele. Quantas coisas difíceis aconteceram na vida de José, porque Jacó herdou o favoritismo de Rebeca para sua vida e reproduziu no seu núcleo familiar. Fez a mesma coisa. Teve favoritismo, preferência por José. E José sabia o que havia acontecido. No capítulo 48, ele leva Manassés e Efraim, seus dois filhos, para serem abençoados por Jacó. E aí, o que é que Jacó faz? O texto de Gênesis 48 diz que ele cruza as mãos e ele vai abençoar o mais novo no lugar do mais velho. Ele vai abençoar Efraim no lugar de Manassés. Só que havia uma promessa no desígnio de Deus de que Efraim seria realmente uma nação mais forte do que a de Manassés. Havia um projeto especial de Deus para a vida de Efraim. Havia uma escolha especial de Deus para aquele momento. E quando José percebe que o pai inverteu as mãos, o capítulo 48 vai dizer assim, que José não gostou disso, E José tomou os dois, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à de Israel. E o levou para perto dele, ou seja, José já encaminhou de maneira que a mão direita ficaria no mais velho, a mão esquerda no mais novo, como era a boa tradição patriarcal, não é? E aí, irmãos, vai dizer aqui, que José disse, quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, não se agradou disso e levantou a mão de seu pai para removê-la sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, assim não, meu pai, pois este é o primogênito, põe tua mão direita sobre a cabeça dele. Ou seja, José foi claro, pai, não haja com favoritismo, porque eu vi o estrago que isso fez na vida da minha família. Mas aí, Jacó, finalmente agora transformado em Israel, diz, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas, em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e a sua semente se tornará uma multidão de nações. Então, você percebe que aí Jacó explica para José, dizendo, José, eu estou fazendo isso não é porque há um favoritismo meu aqui. Eu estou fazendo isso porque é a vontade de Deus. Isso é muito importante. Se você, em algum momento, vai agir de uma forma diferente para seu filho, explique para eles, diga, filhos, olha, o fulano vai receber isso por causa disso, isso. Apresente um motivo razoável, justificável, e não porque você gosta mais. Olha, ele vai receber um presente hoje e você não, porque é aniversário dele, não é o seu aniversário. No seu aniversário, você receberá um presente. Olha, ele vai para o colégio tal e você não, porque isso justifica. Eu vou dar um exemplo. Eu estudei a minha vida inteira em escola particular. A minha irmã não estudou em escola particular. Mas o meu pai foi claro para ela. Falou, olha, você quer? Ela disse, não, eu não quero ir para o colégio particular. Pronto. Ou seja, ela não pode hoje dizer assim, meu irmão estudou em escola particular e eu não, porque ele era favorito de meu pai. Não, porque foi uma escolha que ela fez. Mas foi dado a ela a lição. Por mais que eu era aquele que sempre gostou mais de estudar, foi facultado a ela essa oportunidade também. Então, meus irmãos, se você em algum momento vai agir de forma diferente com o seu filho, seja claro com ele pelo motivo pelo qual você está agindo. E o motivo tem que ser justificável, assim como aconteceu aqui. Porque caso contrário, você irá provocar filhos sequelados
com dificuldade de relacionamento, egoístas, com autoestima deteriorada, uma baixa estima, né? E isso não é o que a Bíblia nos ensina. Todas as vezes na Bíblia Sagrada que o favoritismo aconteceu, houve consequências terríveis para os filhos e para os pais. Amém? Bom, espero que esta aula tenha te ajudado, espero que ela tenha contribuído um pouco para a sua visão familiar. Na próxima semana voltaremos para continuar falando sobre relacionamentos familiares. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere e te abençoe sempre mais. Amém.